Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 9, versos 14, 18 e 23. Diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. O verso número 18 diz assim: e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. O verso 23 diz assim: ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Leitura na Nova Almeida Atualizada. Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, estamos nesta noite, aqui na Tua casa, no templo, no culto de adoração ao Teu nome. E também para todos os nossos assistentes, ouvintes da Rádio do Sertão, do YouTube e também do Facebook. Ilumina nossas mentes, Senhor, para falarmos aquilo que Tu deseja que aprendamos de Ti. E todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. O tema da nossa mensagem de hoje: os escribas discutindo com eles, no verso 14, desse texto de Marcos, capítulo 9, verso 14. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para esses versos que eu acabei de ler, o 14, o 18 e o 23. O 14 é exatamente isso: os escribas discutindo com eles. Com eles quem? Com os discípulos do Senhor Jesus. Jesus descia daquele monte da transfiguração, depois de ter passado alguns instantes maravilhosos com a presença de Elias e de Moisés e os discípulos Pedro, Tiago e João. Mas ao descer ao sopé do monte, ele se deu com uma multidão. Aqueles discípulos de Jesus, há pouco tempo atrás, eles aprenderam com Jesus, quando Jesus mandou eles irem e operarem milagres, expulsão de demônios. E como diz o próprio capítulo 6 de Marcos, desse livro que nós estamos pregando nele, nos versos 12 a 13, Jesus disse aos seus discípulos: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Quem fez isso foi os discípulos, que foram a mandado de Jesus. Agora, de repente, Jesus chega, um tempo depois, e vê um homem que tem um filho endemoniado e não consegue expulsar. E vai dar o quê? Brecha para os escribas contestarem com eles diante daquela multidão. Meus amados, aquele jovem possesso daquele espírito mal amado era pessoa importante para ali ser curado pelos discípulos diante daquela multidão. Amados, hoje quantas pessoas não se encontram endemoniadas por aí afora? Quantas pessoas precisam que os discípulos
que os crentes que estão designados por Jesus Cristo para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e curar todos os enfermos, e não têm obtido sucesso. No verso de número 23, tudo é possível ao que crê. E depois de Jesus Cristo ouvir o pai daquele jovem que tinha trazido aos seus discípulos e eles nada puderam fazer, o pai insistiu com Jesus que estava ali para que ele curasse o seu filho. E ele até exclamava dizendo, como diz, que acreditamos na fé daquele homem, no verso de número 24, que nós não lemos. E imediatamente o pai do menino exclamou dizendo: eu creio, ajude-me a aumentar a minha fé. Então ele queria que Jesus curasse o seu filho. No verso de número 14, onde damos início à nossa mensagem, os escribas discutindo, os escribas discutindo ali com os escribas, nada puderam lucrar. Muito pelo contrário, ficaram todos ali oprimidos por causa daqueles escribas que estavam discutindo com eles. Os discípulos simplesmente abriram a sua guarda para os teólogos escribas discutirem diante de uma multidão, com um pai aflito, com um filho endemoniado, atormentado pelo inimigo, amados, estava possesso desde a infância. Mas naquela hora, meus amados, aconteceu que não se cabia estar discutindo ali a teologia com ninguém, mas era procurar os discípulos resolverem o problema daquele pai com aquele filho. Essa era a missão que eles deveriam ter feito. E na hora da chegada do Senhor Jesus, uma multidão correu ao encontro de Jesus, foi ao encontro de Jesus e voltaram os seus olhares para Jesus Cristo, que era aquele que trazia uma mensagem para as multidões, que operava milagres, faziam bênçãos. Olha, naquele momento, amado, era uma grande oportunidade para aquele povo ver Jesus Cristo. O povo não se contia, corria atrás de Jesus e o saudava, passando ali próximo de Jesus Cristo. E o verso 15 diz assim, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Jesus, eu estou aqui, eu quero ouvir o Senhor, eu quero me maravilhar com a sua presença, o Senhor tem uma palavra para todos nós. Era o que aquele povo, aquela multidão dizia para Jesus Cristo naquela oportunidade, se alegrava com Jesus. Olha, no meio da multidão houve-se um grito de um pai aflito, e aqui no verso 17 diz assim, e no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído por um espírito. O pai disse que tinha procurado os seus discípulos, mas eles não os resolveram, não puderam fazer nada. Olha, meus irmãos, quem tem uma família com alguém endemoniado, é algo triste. Eu conheci várias famílias assim, e vou citar um caso aqui mais na frente. Olha, meus irmãos, o pai disse que tinha procurado seus discípulos, mas não conseguiram, eles não quiseram fazer nada, amados, não conseguiram.
o assunto traz muitas dificuldades até os dias de hoje, amados, para a família. E só Deus pode resolver o problema do homem que tem um problema semelhante àquele pai que tem um filho endemoniado que precisa ser libertado. Só Jesus resolve. Em segundo lugar, amados, o verso 18 diz: mas eles não puderam. E quantos não podem hoje, amados? E quantos hoje sabem que existem pessoas carecendo, precisando da bênção de Deus em suas vidas, e somos os portadores da mensagem, os portadores da fé cristã, e que precisamos estar sempre prontos para poder agir em favor daqueles que precisam. Ao saber, amados, do que aconteceu com os seus discípulos, que foram procurados e nada puderam fazer, Jesus Cristo disse algo forte que vai, amado, chocar, como choca ainda hoje a todos nós. Olha o que Jesus Cristo disse no verso 19: ó geração incrédula e perversa, até quando eu tenho que estar com vocês? Até quando? Né? E esse menino está aí, e vocês estão discutindo teologia. Até quando? Amados, o Pai respondeu a Jesus, respondeu às perguntas de Jesus Cristo. Ele disse a respeito do seu filho: o meu filho, desde a infância, ele é atormentado por esse... O menino era jovem, adolescente, e desde menor, ele era atormentado por um espírito rude, que pegava ele, já rebolava na água, rebolava no fogo, queria destruir, queria matar ele. O diabo tenta matar, mas Deus não permite que o diabo livremente mate alguém, porque Deus é o dono da vida. As pessoas podem ter tribulações, momentos difíceis, mas Deus é quem tem a solução. E no verso número 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E ele respondeu: desde pequenininho, desde a infância que ele sofre com isso. O espírito do inimigo, amado, judiado com aquele jovem, queria tirar a vida dele, mas não conseguia tirar a vida dele. Jogava ele para todo lado, todo canto. Como eu já disse aqui, amados, sempre no objetivo, amado, de trazer transtorno, não é? Para o jovem e a sua família. E o verso 22 diz assim: olha, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de mim, do pai desse menino, da minha família, desse menino que está sofrendo. Faz alguma coisa em favor deste menino, ajuda-nos, ó Deus. Era o pedido daquele pai, daquele homem que precisava resolver seu problema. Em terceiro e último lugar, amados, o verso 23 diz: tudo é possível ao que crê. Não me esqueço da bênção de Deus, amado, quando fui chamado para atender a um pai aflito, que ligou para mim e disse: pastor, o senhor pode vir à minha casa? Eu disse: sim, eu tenho prazer de ir. Está vendo algum problema? Ele disse: estou com a minha filha há 4 dias endemoniada, está trancada em um quarto, tem feito sofrer seu esposo, a sua mãe, seu pai. Socorra a mim, pastor. Eu me achei muito incapaz, mas chamei minha mulher. Quando a esse tempo era a nossa casa, e aqui na sala nós ajoelhamos e oramos: Senhor, eu estou em tuas mãos, me ajuda, para que eu possa ajudar aquele que está precisando. Saí com minha esposa, e quando chegamos naquela casa, oramos
pais, fomos para a casa da mulher endemoniada. E ali, amados, aquela mulher estava trancada no quarto, mandando soltar. E como esse jovem aqui, o diabo usou ele, agitou a vida dele. Eu me lembro que quando abriu a porta, 3 dias trancada, a mulher amarrada, ela veio e o diabo, o inimigo, com seus impropérios, dizendo coisa com coisa. E quando chegou próximo de nós, em nome de Jesus de Nazaré, liberta essa mulher. E a mulher caiu e a pouco instante se levantou, livre até hoje daquele mal. Meus amados, nós precisamos sim. Por isso que a palavra de Deus aqui no verso 25 diz assim: vem Jesus, que muita gente estava reunido ali, repreendeu o espírito imundo e disse ao espírito mudo e surdo: eu te ordeno, saia deste menino. E aquele espírito saiu-lhe e aquele menino ficou libertado daquele mal que atormentava. Amado, o diabo que fez aqueles jovens, amados, se espernear e sair do diabo agitado, dizendo: eu sei quem tu és, Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu não tenho que conversar com você, saia do corpo desse menino agora, em nome de Jesus de Nazaré, que era ele. Olha, meus irmãos, é assim que Deus faz, amado. O verso 26 diz assim: e ele, gritando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, e muitos diziam que o menino morreu. O menino morreu. Quando eu vi aquela mulher cair na minha frente, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que Deus estava ali para levantá-la. E aqui a Bíblia diz que no verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, e ergueu, e ele se levantou. Jesus Cristo curou, libertou aquele jovem que estava, amado, ali numa situação difícil. O Senhor Jesus, ao concluir essa missão, fez isso: levante-se, meu jovem, você não morreu, você está vivo. É isso que Jesus Cristo faz. Olha, a vida de um discípulo de Jesus Cristo, eu e você, meu irmão que aqui está, você que está me ouvindo, amados, que a qualquer momento você pode ter a oportunidade de ser chamado por Deus para você fazer algo, mas para isto você precisa estar preparado, não só no conhecimento da palavra, mas na oração, estar pronto para servir a Deus. E mais, o fator daqueles discípulos não poderem operar aquela maravilha de libertar aquele jovem no meio daquela multidão, amado, porque simplesmente eles perderam o tempo, as oportunidades. Foi dar lugar a quem não precisava, foi dar ouvido a vozes negativas e contrárias dos escribas que discutiam teologia. Nós não podemos desviar do caminho que o Senhor nos deu. Quando Ele mandar fazer uma missão, faça. Encerrando, amado, o Senhor Jesus Cristo deu a ordem para as testemunhas de Cristo, eu e você, exercerem a operação de milagres, amados, como Ele disse aqui na palavra também de Marcos, capítulo 16, verso 7, diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem, em o nome expulsarão demônios. Ele mandou fazer a sua missão. É eu e você que temos que fazer a missão de Deus para libertar as pessoas que estão presas e cativas pelo diabo e cativas pelo inimigo. Só quem pode resolver isso é Jesus, e só quem pode resolver é quem é enviado por Jesus Cristo para operar os milagres e as maravilhas. O demônio, o inimigo, continua catruzando até os dias de hoje. Olha, irmão, certa vez um sujeito da igreja satânica disse o seguinte: um tal de Henry Porter, um bruxo
que escreveu muitos livros, tem muitos filmes aí, as pessoas deixam até os filhos assistirem, Harry Potter. E o líder satânico disse: a pérola da nossa igreja de Satanás é os filmes e os livros de Harry Potter, que tem trazido muita gente para seguir o satanismo, para seguir o diabo. Olha, você que é um cristão, que tem uma missão dada por Deus, não se desvie, não dê lugar, ouvido a ninguém. Faça o que Deus mandou. Ele disse: vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele disse: mas estes sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão demônios. É isso que Deus quer que a sua igreja faça, que eu e você façamos, em nome de Jesus. Amém?